A gente está falando nesses domingos sobre um tema chamado orações difíceis. Você já teve algum momento da sua vida que você fez algumas orações difíceis? E a gente está vendo alguns personagens. Hoje de manhã a gente estudou sobre um líder, o Moisés, que fez uma oração difícil, porque ele orou por um povo que era teimoso e que não queria mudar. E ele teve que orar por esse povo. E essa noite a gente vai falar de mais um personagem bíblico. Mas antes de entrar no personagem bíblico, eu quero perguntar para você: como você reagiria? Qual seria o seu comportamento se você se deparasse com alguém pedindo a Deus em oração a morte? Se você visse alguém orando e dizendo assim: Senhor, tira a minha vida, acaba com isso. Talvez o seu comportamento seria já de, acho que não é crente não, né? Porque crente não ia pedir a morte. Mas esse personagem, ele fez isso. Ele orou a Deus pedindo: tira a minha vida. Abra sua Bíblia, lá no livro de 1 Reis, capítulo 19. E a gente vai ver esse personagem, não sei se você já sabe pelo título do livro aí, quem é o personagem. Mas a gente vai estar falando de um homem chamado Elias. Elias, ele orou num momento muito difícil, que era um momento de cansaço. Elias é um personagem que nos traz muitos ensinamentos. Um grande líder que viveu experiências maravilhosas com Deus. Mas a oração difícil de Elias foi quando ele teve que vencer o cansaço. O cansaço falou mais alto. Deixa aí em 1 Reis, capítulo 19, aberto. Deixa eu só fazer aqui uma introdução de quem é este homem, para que você possa relembrar algumas coisas importantes. Elias é um gigante da fé. Este homem enfrentou 850 falsos profetas. Ele foi o homem que viu o fogo cair do céu. Ele experimentou milagres extraordinários na sua vida. Porém, em 1 Reis 19, o contexto aqui é de um homem, Elias, esgotado, com medo, isolado e pedindo a Deus para morrer. Isso nos mostra que até os mais fortes têm dias difíceis. Até aqueles que se consideram mais fortes têm dias que vão se sentir fracos. A oração de Elias revela como o cansaço profundo pode distorcer a nossa visão, pode roubar as nossas forças, pode influenciar as nossas orações. Hoje nós vamos aprender com Elias que a oração difícil pode ser o começo de um novo recomeço. Mas ele precisou passar por esse momento difícil. E antes de chegarmos a esse pedido dramático de Elias, Senhor, tira a minha vida, a gente precisa lembrar onde ele estava na história. Elias tinha acabado de viver o que talvez foi o seu maior momento no ministério. Quando você olha o capítulo 18, o capítulo anterior, ele enfrentou sozinho 450 profetas de Baal e 400 profetas de Azerá. Ele viu o fogo descer do céu, o povo volta a dizer: só o Senhor é Deus. Após essa experiência, o povo reconhece: só o Senhor é Deus. A chuva retornou após a seca, pela oração deste homem, Elias. Ele corre à frente dos cavalos do rei, um sinal da mão poderosa do Senhor sobre ele estava. Tudo estava apontando para um grande avivamento de Israel. Parecia que finalmente o país viveria um novo de Deus. Mas no capítulo 19, uma mulher chamada Jezabel, ela manda um recado para este homem. Ela manda um recado que diz o seguinte: vou matar você. E o recado dessa mulher, Elias, que encarou um exército de 850 homens,
falsos profetas. Este mesmo homem que venceu, agora foge de uma mulher. Mas não porque ele era covarde, mas porque ele estava esgotado, emocionalmente, espiritualmente, fisicamente. Ele se sente sozinho, ele se sente incompreendido, ele se sente frustrado com o povo, desanimado com os resultados. E debaixo então daquela árvore, daquele zimbro, ele faz uma das orações mais humanas da Bíblia. Ele diz: basta, Senhor, já chega, tira a minha vida. Elias, ele não queria morrer. Ele só queria que a dor acabasse. Quando você conhece um pouquinho sobre o que é depressão, e se você conhece só um pouquinho, nós não teríamos, de forma alguma, a tentação de julgar alguém que pensa em tirar a vida quando está em depressão. Você não tem noção da dor que aquela pessoa está passando. E quando ela fala de tirar a vida, ela não quer tirar a vida. Ela quer tirar a dor. Aquilo que está perturbando. Aquilo que está machucando ela. Recentemente eu estava numa reunião de pastores. Pelo menos 3 ali compartilharam momentos em que eles entraram num período desse, de total esgotamento. E que se eles não tivessem sendo acompanhados de perto por alguém, tinham feito besteira. Pastores, porque todo mundo está sujeito a isso. Todo mundo está sujeito a essas dores da alma. Essas questões emocionais precisam ser tratadas. E não ser levadas como pecado, falta de fé. E Elias, ele não queria então morrer. Ele só queria que a dor acabasse. Era uma oração de alguém que estava já no limite. Por isso que ele diz: Senhor, basta, já chega. E a gente vai abrir o texto, a gente vai ler. Portanto, querido, essa oração nos mostra uma grande beleza do texto. Até os gigantes da fé, eles têm dias em que o cansaço fala mais alto. E Deus não abandona os seus filhos neste momento. Deus não nos abandona mesmo nesses momentos. Ele quer restaurar os seus filhos. É por isso que a gente vai aprender com Elias o que acontece quando a gente ora. E essa oração é difícil porque vem do momento de esgotamento, de cansaço físico, mental, emocional. O que acontece quando nós não vemos saída e quando nós pedimos algo para Deus que Ele não vai fazer? Olha o versículo 1 até o versículo 8. 1 Reis 19, do 1 ao 8. Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias havia feito. Ele havia matado 850 profetas. Ela ficou sabendo, incluindo o modo como havia matado todos os profetas de Baal. Por isso Jezabel enviou essa mensagem a Elias: que os deuses me castiguem severamente, se até amanhã, nessa mesma hora, eu não fizer a você o que você fez aos profetas de Baal, Elias. Olha o versículo 3, Elias, ele teve medo. Ele fugiu para salvar a sua vida. Ele foi para Berseba, uma cidade de Judá, e ali deixou seu servo. Depois foi sozinho para o deserto. Ele caminhou o dia todo. Ele sentou-se debaixo de um pé de giesta e orou, pedindo a morte. Já basta, Senhor, disse ele. Tira a minha vida, pois eu não sou melhor do que os meus antepassados que já morreram. E versículo 5, ele se deita debaixo do pé daquela árvore e dorme. E enquanto ele dormia, um anjo do Senhor o toca e disse: levanta-se, coma. Elias olhou ao redor e viu perto da sua cabeça um pão assado sobre pedras quentes, um jarro de água. Ele comeu, ele bebeu, ele se deitou novamente. E o anjo do Senhor voltou, tocou mais uma vez nele e disse: levanta-te, coma um pouco mais. Do contrário, você não vai aguentar a viagem toda que você terá pela frente. Versículo 8. Elias se levanta, ele come, ele bebe. O alimento lhe dá forças para uma nova jornada de 40 dias e 40 noites até o Monte Sinai, o monte de Deus. A oração de Elias, ela foi uma oração difícil porque ela nasceu num período de esgotamento. Ele não estava com medo de Jezabel. Chegou simplesmente no limite.
Foi levando, levando, até que o corpo respondeu. Muitas vezes parecido com a gente, que vai se fingindo de forte, estou aguentando, está tudo bem, e chega uma hora que a gente não aguenta. Porque nós não somos máquinas, somos seres humanos. Por isso que diz que ele foi sozinho para o deserto, versículo 4. Ele caminhou um dia todo sozinho no deserto. Ele senta debaixo de uma árvore e ele ora. E aí é neste momento que ele pede: tira a minha vida. O mesmo homem que viu milagres maravilhosos. O mesmo homem que orou para que não chovesse e não choveu. Que orou para que chovesse e choveu. O homem que vence os 850 profetas de Baal, agora foge e pede a morte. Esses somos nós. É por isso que quando você olha e você vê alguém e você fala assim: nossa, mas estava tão bem esses dias. Talvez estava escondendo tantas coisas. E como é triste quando talvez essa pessoa não tem coragem e segurança de compartilhar com nós, irmãos, porque ele sabe que vai ser julgado, incompreendido, não vai receber cuidado, então ele vai guardando. Elias estava vivendo essa soma de pressões, ameaça da morte de Jezabel, exaustão física após o confronto do Carmelo, toda aquela situação no capítulo 18, houve ali uma exaustão física, ele estava vivendo uma solidão emocional, ele diz no versículo 10, eu fiquei sozinho, eu fiquei só. Ele estava vivendo aqui um momento de frustração ministerial, achando que estava sozinho. Ele estava vivendo um momento de desesperança. E no meio de tudo isso, ele se sente esgotado. Tem um livro que eu procuro ler todos os anos. O livro se chama Andando com o Tanque Vazio. Se você não leu esse livro ainda, leia. Não é um livro só para pastores. Conta a história de um pastor que estava numa agenda frenética de congressos, pregações, visitas às várias cidades, pregando. E numa dessas cidades, ele simplesmente senta na calçada e começa a chorar sem parar. E ele foi investigar o que era aquilo. E descobriu que ele estava andando com um tanque vazio. O corpo respondeu. Houve todo um período de tratamento, de cuidado para ele se restabelecer. Mas no andando com o tanque vazio, ele vai falar que a gente só enche o nosso tanque com o tempo de oração. O livro ele vai enfatizar a nossa vida devocional. E ele vai falar que assim como um carro, um automóvel não anda se o tanque estiver vazio e simplesmente para, nós também não vamos andar se o tanque estiver vazio. Mas ele tem que estar cheio de Deus. Por isso que ele vai falar de uma forma bem prática como a gente precisa fazer um devocional diário todos os dias. A gente vai usar aqui o pão diário. Essa é uma ferramenta, mas tem várias. Como você mesmo fazer o seu. E nesse livro ele ensina como fazer o seu devocional. Como você pega a Bíblia, como você lê a Bíblia, para você abastecer esse tanque todos os dias. E você não se pegue andando com um tanque vazio. O pastor, que precisou reconhecer que estava querendo continuar andando, mas o tanque estava vazio. E muitas orações difíceis nascem assim, quando a gente está num período de cansaço, num período de medo, naquela sensação de incapacidade, naquela sensação de desânimo. A gente passa por isso, mesmo sendo crente. Irmãos, isso não é pecado. Isso é ser humano. Nós somos sujeitos a isso. Quando o cansaço fala mais alto, essa nossa percepção da vida, do dia, ela é distorcida. É por isso que alguns problemas parecem ser maiores do que são. Porque a gente está cansado. É por isso que neste momento Deus parece estar tão distante. É porque a nossa visão está distorcida. Deus não está distante. Mas aquilo faz com que a gente imagine que Deus está longe, distante. Nós nos parecemos muito pequenos. Mas, querido, eu quero te dizer aqui nessa noite, Deus não rejeita as orações que nós fazemos quando nós estamos no limite. Quando nós chegamos para Deus e dizemos, chega Deus, eu não aguento mais, me ajuda. Talvez você não fala
tira a minha vida. Mas talvez você fale, eu não aguento mais esse casamento, eu não aguento mais esse filho, eu não aguento mais essa situação. Chega, Senhor. E Deus vai entender que você chegou no limite. E o nosso Pai é tão bom que Ele não vai nos julgar. Ele vai trabalhar em nós para nos restaurar. Nosso olhar, Tanto que aqui no caso de Elias, Deus respondeu com ele fazendo o quê? Dando trabalho. Vamos lá. Tem mais 40 dias e 40 noites para você. Come, bebe, vamos lá. Então, Deus vai trabalhar com a gente nisso. A oração de Elias, ela foi ouvida porque ele fez no limite, e Deus ouviu a oração dele feita no limite. Deus não se assusta com a nossa dor. Deus acolhe as nossas orações. Deus ouve as nossas orações. Mas a oração de Elias foi difícil, porque ele orou a partir de uma visão que não era verdadeira. Quando ele fala aqui no versículo 10, tenho servido com zelo ao Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas quebraram a aliança contigo, derrubaram os seus altares, mataram todos os seus profetas. Eu sou o único que restou, e agora também estão procurando me matar. Elias estava acreditando na mentira do isolamento. Deus depois vai dizer para ele, olha o versículo 11. Pode colocar. Ao que Deus disse a ele, você está dizendo que você está sozinho aí, Elias? Vem aqui para fora, põe-te aqui no monte. E eis que o Senhor passou, e um grande e forte vento fendia os montes, despedaçava as penhas diante do Senhor, porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto, porque o Senhor também não estava no terremoto. Olha o versículo 12. E depois do terremoto, um fogo, porém o Senhor não estava no fogo. E depois uma voz. E depois disso, um fogo e uma voz mansa e delicada. O próximo, por favor. E ao ouvi-la, Elias cobriu o rosto com a capa e saindo, pôs-se à entrada da caverna. E eis que lhe veio uma voz que dizia, que fazes aqui, Elias? Deus vai trabalhar e ministrar no coração do seu servo. Deus vai falar para ele que ele não estava sozinho. Ainda havia mais 7.000 que eram também fiéis. Haviam mais 7.000 que eram fiéis. O cansaço emocional vai fazer em nós criarmos narrativas falsas. É nesse momento de cansaço, esgotamento, que a gente começa a não cuidar do que a gente está pensando. E a gente começa a pensar em coisas que não são verdadeiras. E alimentar a nossa mente de coisas que não são verdadeiras. Isso nos coloca ainda mais para baixo. Se tem algo que a gente tem que tomar muito cuidado, nesse momento de cansaço, de esgotamento, é o que nós estamos pensando. O que estamos permitindo que nos esteja ali atormentando no pensamento. Não tem como você impedir que os pensamentos venham, mas você pode impedir de alimentar esses pensamentos. E é nesse momento que você não permite que pensamentos com relação à promessa venham, mas você permite que alguns pensamentos errados cheguem, e você começa a alimentar isso. Você começa a dizer assim, eu estou sozinho, ninguém está vendo o que eu estou passando, ninguém se importa comigo, ninguém me entende, nada está fazendo sentido, o meu trabalho não valeu nada, ninguém valorizou. E você começa alimentando esses pensamentos do inferno, que vão te colocar para baixo. Porque no esgotamento, a gente vai começar a pensar em coisas que não são verdadeiras. E é por isso que Elias, ele ora, mesmo esgotado. Mas ele faz uma oração que Deus não ia responder. Querido, às vezes a nossa oração sai de um coração ferido e de uma mente cansada. Mas mesmo assim a gente tem que orar. Mesmo assim a gente tem que buscar a Deus. A oração aqui é difícil porque quando nós oramos com o que sentimos, nós não sabemos muitas vezes o que estamos falando. É só você ler o livro de Salmos. Você lê o Salmo 73, você vai ver o salmista dizendo assim, Senhor, eu fiquei vendo a prosperidade dos ímpios, eles não te servem, eles não fazem como eu, e está dando tudo certo na vida deles, eles são prósperos, eu quase escorreguei, porque eu fiquei olhando para eles em vez de olhar para o Senhor. Irmãos, quando a gente olha para Salmos, a gente vê como esses homens, como essas orações eram sinceras diante do Senhor. Eles não fingiam ser quem eles não eram.
Eles simplesmente oravam. O que eles estavam sentindo, eles falavam. Porque está abatido a minha alma, porque te perturbas dentro de mim. Espere em Deus, eu ainda o louvarei. Quando eles estavam abatidos, eles falavam que estavam abatidos. Quando eles estavam preocupados, eles falavam que estavam preocupados. Portanto, querido, o que nós sentimos pode ser real. E a gente precisa colocar isso em oração. E Deus vai reconstruir o que está por dentro, antes de responder talvez aquela oração. Olha que interessante. O versículo 5. Elias pediu a morte. Deus deu para ele o descanso. Deus deixou ele deitar. Deus deixou ele dormir. E aí depois o anjo vem, toca nele e fala: é agora, levanta-te e come. Mas teve um período do descanso. Teve um período que ele precisou parar. Teve o período do cuidado. Olha o versículo 6. Aquele homem, depois do descanso, ele olha o pão cozido sobre as brasas, ele pega a botija de água, ele come e ele bebe. Então ele come, ele bebe e ele descansa. E Deus continua cuidando do seu servo. A resposta de Deus para aquele homem que pediu a morte é: descansa aí, dorme um pouquinho. Agora come, agora bebe. Mas continua, olha o versículo 6. Depois que ele comeu, versículo 6, não, o 15. O 8, perdão, o 8. O 8. Depois que ele comeu, ele bebeu, ele já tinha dormido, ele se levanta. E aquele alimento, aquela água fez o que nele? Deu força. Renovou as suas forças. Renovação espiritual, ele se sente fortalecido. Porque ele agora tinha uma caminhada de quantos dias? 40. 40 dias e 40 noites. Agora sim, o versículo 15. Versículo 15. Aí o Senhor fala com ele o seguinte: vai, volta pelo caminho para o deserto de Damasco, e quando chegares lá, vai ungir Azael para ser rei sobre a Síria. Deus tratou aquele homem que pediu a morte, deixando ele dormir, dando a ele alimento, dando a ele o que beber. Aquilo deu a ele renovação, fortaleceu. Ele caminha 40 dias e Deus fala: volta agora ao propósito, volta agora ao caminho, volta à direção que eu tenho para você. E o que você tem que fazer é isso. E Elias obedece. Agora fortalecido pelo Senhor. O homem que pediu para morrer, recebe de Deus a resposta: ainda é hora de continuar vivendo. Ainda tenho muito para você. Senhor, tira isso de mim. E Deus responde: eu vou te fortalecer. E você vai passar por isso, fortalecido. Isso mostra que Deus nem sempre dá o que nós queremos, mas Deus sempre dá o que nós precisamos. Talvez Deus não vai dar o que você quer nas suas orações, mas tudo que nós precisamos, Ele vai nos dar. Ele vai responder. A resposta de Deus pode não mudar a situação de imediato, mas esse silêncio de Deus também nos muda por dentro. E é nesse tempo de descanso, de comer e de beber, de ser fortalecido, que a gente volta a ter aquela percepção que ficou distorcida na hora do esgotamento. E a gente começa a ter aquele olhar novamente, que a gente não estava tendo mais. Vai nos mudar por dentro. A oração de Elias, ela foi difícil, porque se transformou em algo que era dor. Mas transformou porque Deus se revelou com o seu sussurro. Olha o versículo 12 novamente. Depois do terremoto houve fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo veio um suave sussurro. O que Deus está ensinando aqui com essa voz mansa e delicada? Na minha versão fala sussurro. A vida com Deus, ela não é feita de apenas de grandes manifestações milagrosas. Às vezes, o que nós mais precisamos é dessa voz mansa e delicada de Deus, dizendo: filho, não temas, eu estou contigo. Filho, não é o fim.
Talvez a gente vivendo todo aquele momento sem resposta, sem direção, achando que a gente está sozinho, que não tem saída, que a gente não vai conseguir. Deus vem com a sua voz mansa e delicada: filho, não desista. Você não está sozinho. Foi isso que esse homem experimentou. Às vezes o que nós mais precisamos é esse sussurro que vai nos curar, e não do fogo que vai nos consumir. Porque o desejo de Deus, quando permite a prova, não é a nossa destruição, mas é nos aperfeiçoar, nos fazer mais dependentes dEle, nos fazer crescer nele. Deus restaurou Elias na intimidade, e não nas suas grandes maravilhas que ele já tinha experimentado com Deus. Depois desse período de exaustão, Deus chama aquele homem para um período de silêncio, de escuta e de reconstrução interior. Em alguns momentos a gente tem que fazer isso. Desacelerar. Tirar o pé do acelerador. Descansar um pouco. Deus já ensinou na sua palavra. Ele criou tudo o que nós temos hoje em quantos dias? Em quantos dias? O que Ele fez no sétimo? O que a gente faz no nosso dia do descanso? No nosso dia do Senhor? Tem o domingo, ou o dia da folga, se você trabalha com escala. Tem um dia para fazer o que eu preciso fazer. E a gente não respeita o descanso necessário do nosso corpo. A gente não dorme como tinha que dormir, porque a gente acha que tá bom dormir 2 horas por dia. Eu tenho um amigo pastor que falou que dorme 2 horas por dia. Você é louco, você dormir 2 horas por dia. Aí chega uma hora que você vai pirar, você vai... A gente precisa desse tempo de dormir. Irmãos, isso é necessário. Você não respeita a sua alimentação, você não respeita que o corpo precisa de exercício, que a gente precisa de pausas. As próprias empresas têm essas pausas para os seus colaboradores, porque a gente precisa disso. E esse homem então precisou de um período de exaustão para poder entender que o silêncio, a escuta e a reconstrução interior era necessária. Muitas orações difíceis só encontram resposta quando a gente desacelera e vive na quietude. Mas por que tem que ser assim? Por que a gente tem que sofrer para aprender? Se a gente tem tantos exemplos. Tantos exemplos. Quando o cansaço fala mais alto, Deus fala mais baixo. Deus fala mais profundo. É por isso que a oração de Elias nos ensina que o cansaço pode distorcer a nossa fé, mas não impede de Deus continuar nos amando e querer nos restaurar. E entender algumas orações que a gente vai fazer nesse momento de cansaço, que não são vontade de Deus. Nem toda oração difícil vai receber a resposta que queremos, mas todas vão receber a resposta que nós precisamos. Todas. Deus não descartou Elias depois daquela oração. No seu pior dia, Deus não descartou Elias, o restaurou, o reorientou, levantou o profeta, mostrando que eu e você também precisamos disso. Entre nós como igreja, nós não vamos descartar ninguém, nós vamos reorientar, nós vamos cuidar, para que a gente continue todo mundo junto, na mesma caminhada. O fim que Elias pediu, não foi o fim que Deus havia escrito para ele. Onde o cansaço tem falado mais alto na sua vida? O que você tem pedido a Deus que talvez seja fruto de exaustão e não de fé? Quais têm sido as suas orações? Você consegue ouvir o sussurro de Deus no meio de todo o barulho interno? Quais são os cuidados práticos que Deus quer que você retorne hoje? O descanso, a alimentação. Em Jundiaí nós tínhamos a Serra do Japi. Como eu gostava de ir lá e caminhar naquela serra, orando, olhando toda a beleza da criação de Deus, e voltava dali revigorado.
entendendo que esses são momentos bons. Talvez as pessoas que passavam perto de mim não entendiam nada. Esse cara está doido, falando sozinho aí. Mas como eu era abençoado, como eu precisava daquilo, daquele tempo a sós com Deus, para me restaurar, recarregar as minhas esperanças, ser encorajado pelo Senhor. O que você precisa hoje? A gente vai cantar. A gente vai cantar sobre oração. E essa oração que a gente vai cantar está na Bíblia. Porque fala que se o povo de Deus, que chama pelo seu nome, se esse povo orar, se esse povo se humilhar, se esse povo se voltar dos seus maus caminhos, Deus vai ouvir do céu as suas orações, Deus vai responder a cada um, Deus vai dar aquilo que nós precisamos, não o que nós pedimos. Ele vai nos restaurar, Ele vai continuar abençoando o seu povo. Então essa é a noite, depois você pedir: Senhor, eu estou cansado, e talvez nas minhas orações eu estou falando o que não deve, me perdoa. Mas, oh Deus, eu estou dando ao Senhor liberdade para me restaurar, para me moldar, para me fazer de novo. Vamos ficar de pé. Vamos fazer desse cântico a nossa oração. Faça desse cântico a sua oração nessa noite. Louve o Senhor. E preste atenção naquilo que você está pedindo a Deus nessa noite. É algo muito sério.